Boa noite. O álcool é a droga mais consumida no país e, segundo a Organização Mundial de Saúde, é responsável por quase 75% de todos os acidentes de trânsito com mortes. Por este motivo, o Detran do Espírito Santo criou o programa Madrugada Viva. E para ajudar os dependentes do álcool, a Prefeitura de Vitória desenvolve um programa de apoio a essas pessoas. Mídia hoje conversa sobre alcoolismo e trânsito. Com a gente, a subgerente de Educação do Trânsito do Detran do Espírito Santo, Vilmene Manhago, e a médica do Centro de Prevenção e Tratamento ao Toxicômano, CPTT, a doutora Francisca Alves. Boa noite, doutora Francisca. Boa noite. Boa noite, Vilmene. Boa noite. Doutora Francisca, qual é o termo correto para designar o dependente do alcoolismo? Dependente do álcool. Dependente do álcool. Mas a pessoa tem dependência ao álcool. O termo correto é esse. Não é alcoólatra, não alcoolista, deve usar. Não existe nenhum termo assim? Não, pelo contrário, a gente não deve usar esse termo alcoolista, principalmente o alcoólatra, né, que é um termo muito pejorativo. A gente deve usar a palavra dependente. Dependente mesmo. É. E quais são as principais razões que levam a pessoa a se tornar dependente do álcool? Existe vários fatores. A causa que leva uma pessoa a se tornar dependente do álcool é multicausais, são vários fatores, são causas sociais, causas genéticas, causas familiares, então não existe uma causa única. E para a gente falar sobre cada uma delas, a gente tem que levar praticamente umas 2 horas para estar falando sobre cada uma. Mas são multicausais, não existe uma causa. Então, vamos voltar aqui. A senhora falou que são causas sociais. Causas sociais, tem causas sociais, causas familiares, tem causas psicológicas, tem causas relacionadas à questão dos genes. Entendeu? A genética também, então, pode influenciar? Existem alguns estudos que mostram que existe alguns genes que estão associados à questão do alcoolismo, mas as causas sociais, as causas familiares, as causas psicológicas são as que mais evidenciam essa questão, a questão da dependência em si. Não só do alcoolismo, né, das drogas de uma maneira geral. Certo. O alcoolismo pode ser considerado uma doença, doutora? O alcoolismo, depois de um certo, acho que uns 12 anos, tem um tempo para cá que a Organização Mundial de Saúde considerou o alcoolismo como uma doença, mesmo porque ele afeta porque o que é doença? Doença não é simplesmente a pessoa ter um órgão doente, ter um órgão com problema. Doença é uma questão psíquica, é uma questão social, é uma questão familiar, então é uma questão geral. E o álcool, além de afetar a família, além de afetar o ser humano, além de afetar o social, afeta também os órgãos. Todos os órgãos do ser humano que é dependente, eles são afetados pela questão do alcoolismo. Então, é uma doença. Perfeito. Então, Vilmene, vamos falar um pouquinho sobre o Madrugada Viva. A senhora que é coordenadora desse programa. Desde quando o Madrugada Viva vem acontecendo nas ruas da Grande Vitória? Esse programa ele tem 3 fases. Nós começamos o ano passado, em dezembro, com a primeira fase, que foi a fase preventiva, onde a gente visitava escolas, né, à noite, universidades, visitava barzinhos, portas de boates, os points, que são os postos, né, onde se concentra um grande número de jovens, e ali a gente conversava com esses jovens, tentava alertá-los no sentido de que aquele que estivesse dirigindo, a gente perguntava, né, aquele que estivesse dirigindo não conduzisse o carro, ou se fosse dirigir, que não bebesse, né, ou que entrasse em contato com algum familiar para que fosse no local pegar esse carro, para que ele não saísse dali conduzindo. E a gente fazia adesivagem, distribuía folhetos educativos, nós colocamos inclusive cartazes nas universidades, nos bares, alertando essas pessoas. Então, nós fizemos isso durante 45 dias. Depois entramos com a segunda fase. Então, nesse momento,
que iniciou em dezembro de 2003. 2003. Era apenas uma ação preventiva. Ação preventiva. Depois foi a fase educativa, quando nós já começamos a visitar esses jovens depois deles terem bebido. Ou seja, nas boates, né, naqueles locais de grande concentração, festas noturnas, onde a gente já entrava com teste de bafômetro para comprovar a embriaguez daquele que estava conduzindo. Quer dizer, era um blitz. A gente colocava em parceria com a Polícia Militar, fazia as blitz, só que era um blitz educativa. A gente conversava com o jovem que estava dirigindo, quando constatado a embriaguez, ele era convidado a deixar a direção do carro e passar a direção para outra pessoa que não tivesse ingerido bebida alcoólica, que fosse habilitada. Se naquele carro não tivesse ninguém, a gente tinha um celular disponível e esse jovem ligava para casa, então vinha um pai, uma mãe, um irmão, qualquer parente para pegar o carro. Então não tinha a multa. A gente conversava, alertava, ó, se você sair daqui dirigindo, você pode provocar um acidente. Às vezes ele até falava, não, mas eu estou em condição. Não, você não vai sair daqui dirigindo porque você ingeriu bebida alcoólica. O índice acusou que você não pode continuar conduzindo o veículo. Então era uma fase educativa. E aí os acidentes continuaram acontecendo. Quando nós entramos, este ano, em janeiro, com a terceira fase, que é a fase punitiva, né? E esta fase, nós continuamos a realizar as blitz, com o bafômetro, já o teste feito pelo batalhão de trânsito, e constatada a embriaguez, aí tem a apreensão do carro, a apreensão da CNH, o carro não. O carro a gente não dá a chance dele ligar para casa, para que alguém leve o carro embora, ou se tiver alguém ali naquele carro que não bebeu, pode levar o carro. Mas a carteira daquela pessoa que constatou a embriaguez, ela é apreendida, ele leva a multa, pontuação, quer dizer, todos os trâmites dentro do regulamento do Código. Perfeito. A senhora falou isso, que abordam os jovens na saída de boates, de bares. Qual que é a proposta do Madrugada Viva? Nós lançamos esse projeto porque nós constatamos, através dos índices do batalhão, que os acidentes noturnos com jovens eram muito altos. Ou seja, quando acontece um acidente de segunda a quarta-feira, o resultado das estatísticas era de 3, 4 acidentes nas madrugadas. Ao passo que uma sexta para sábado, sábado para domingo, esse índice subia assustadoramente para 14, 15 acidentes. Geralmente com jovens e nas madrugadas. Quer dizer, justamente quando eles saem para se divertir, bebem e na volta para casa, conduzindo o veículo, eles sofrem acidentes. Por quê? Porque o jovem já tem a irreverência da idade, quer desenvolver uma velocidade maior, principalmente no horário noturno, quando o trânsito está livre. Então, ele não respeita sinal, ele desenvolve uma velocidade maior, tinha os pegas, né? Então, alcoolizado, ele diminui, a doutora pode estar aí falando, os reflexos, né, doutora? Então, reduzindo os reflexos, a probabilidade de acidente é muito maior, né? Então, e quase sempre fatais, porque a velocidade é muito elevada, então são acidentes graves. Certo. E quais os resultados obtidos desde o início da Madrugada Viva? Os resultados são satisfatórios já dessa terceira fase, porque quando nós começamos a fazer a segunda fase, nós sentimos que não estava surtindo tanto efeito. Por quê? Quando a gente realizava aqueles testes com o bafômetro descartável, às vezes a pessoa até fazia questão, eu quero ver, deixa eu ver aí quanto que vai dar. Então soprava numa boa, levava na base da brincadeira, porque ele sabia que ele ia receber aquele sermãozinho ali, ia deixar o carro, mas não ia ser punido. Então continuaram acontecendo os acidentes, foi quando nós sentimos a necessidade de entrar com essa fase punitiva, que é uma fase assim, que a pessoa já vai pensar 2 vezes porque vai perder a carteira, principalmente jovem, que a maioria está até naquela fase da carteira permissionária, tem que fazer todo aquele processo, pode, né, perder a sua habilitação. Então, nós conseguimos reduzir esses índices, ou seja, por inibição ou por medo, mas o importante para nós é a redução dos acidentes, né? Porque são muitas vidas de jovens, você vê esses depoimentos que estão acontecendo na televisão, e não é propaganda, são depoimentos reais, de jovens, parentes de vítimas desses acidentes. O número, então, de acidentes diminuiu? Reduziu depois bastante. Da ação. Reduziu bastante. E qual que é o índice mínimo tolerável para que a pessoa possa, que é permitido para a pessoa dirigir? Qual é o mínimo tolerável de consumo de bebida alcoólica para que a pessoa possa dirigir? Essa é uma questão muito polêmica também, né? Eu costumo dizer que o ideal é que a pessoa não ingerisse nem um pouco de bebida, né, doutora? Porque
o álcool no organismo, ela varia muito. Vamos falar para você assim, o permitido é 2 copos de cerveja. Mas tem gente que tem tolerância até 4, 5, 6 copos de cerveja e pode dirigir sem nada acontecer. Que ela tem até a impressão que ela não tem os reflexos reduzidos. Que é a impressão porque, na verdade, ela tem os reflexos reduzidos, né? Mas ela tem uma tolerância maior. Ao passo que uma pessoa não pode tomar um copo de cerveja que fica totalmente sem condição de dirigir. Então, o ideal é que não beba nem um copo de cerveja. Existe o limite no teste, né? Que é o 0,6 decigramas de litro. Como é que é? De álcool no litro. Por no litro organismo. de sangue. Me perdi sangue. agora. Depois de falar tanto, acabei me perdendo. Mas o ideal mesmo é que não se beba nada, porque existe uma variedade muito grande de pessoa por pessoa. Quer dizer, de tolerância, né? De pessoa para pessoa. Então vamos voltar ao assunto. Inclusive, me parece que no Congresso está tramitando uma lei que aconteça justamente isso. Que a pessoa não beba realmente nada. Não beba nada. Porque o que ela falou é muito certo. Tem pessoas que têm tolerância aumentada e que pode beber, eles falam que você pode beber 2 copos de cerveja. Mas as pessoas que não bebem, principalmente mulheres que têm o peso, tem gordura maior, tem um peso menor, então se tem gente que não bebe, uma mulher que não é acostumada a beber, se ela tomar um copo de cerveja, ela não tem condição de dirigir. Então o certo é que parasse com esse limite, com essa tolerância, acabasse com essa tolerância e realmente colocasse isso. Se beber, não dirigir. Eu acho que isso é que era o certo. Certo. Agora, doutora Francisca, é possível diagnosticar que uma pessoa é propensa a se tornar dependente do álcool? Falar que uma pessoa é propensa? Olha só, um adolescente que começa a beber, que normalmente o uso de drogas e de bebida é uma droga, né? Começa na adolescência, na fase abaixo de 18 anos. Uma pessoa que começa a beber e já começa a beber, ficar embriagado, começa frequentemente a perder o controle, essa pessoa você pode falar que essa pessoa é uma pessoa propensa a desenvolver uma dependência futura, que é uma pessoa que desde que começou a beber já não tem controle, é uma pessoa que bebe e fica bêbado com facilidade, é uma pessoa que sempre que bebe perde o controle, esse indivíduo é propenso, sim. A gente pode falar que ele é propenso a se tornar um dependente. Nesse sentido. Claro. Porque não está escrito na nossa testa quem que vai ser dependente ou não. Qualquer um de nós, principalmente se começar a beber na adolescência, que a adolescência não é época para ninguém beber, usar qualquer tipo de droga, porque a adolescência é uma fase muito a pessoa está muito vulnerável. Né? Vulnerável na vida do sujeito e que ele, nesse momento, ele pode realmente começar a desenvolver um vínculo, criar um vínculo com o álcool e se tornar um alcoólatra, um dependente futuro. E qual é o limite do consumo do álcool entre prazer e dependência? Olha, não existe esse limite. O limite é o seguinte, a gente trabalha justamente com a questão do excesso. Eu acho que a droga existe há 6.000 anos antes de Cristo, já tem relatos de as pessoas já usavam álcool. E a questão não é a droga em si, a droga, o álcool, ele existiu, existe e sempre vai existir. A questão prioritária e fundamental é a relação com que o sujeito faz com ele, é o excesso, é a falta de controle, entendeu? Então, se uma pessoa vai numa festa ou está em casa e toma um copo de cerveja ou uma dose de uísque, isso eu não vou falar que faz bem, porque a gente não deve nem ficar colocando isso. Uma taça de vinho, a gente sabe que isso não faz mal. O problema é o excesso. Isso é que é problemático. Isso é essa questão da perda de controle, de você começar a colocar, priorizar a questão do álcool na sua vida, na vida da sua família, no trabalho, e começar a colocar ele como uma coisa mais importante da sua vida, é isso que é problemático. Então o limite é o excesso o limite é a partir daquele momento a partir do momento em que ele está causando problema na sua vida. O limite, vamos falar que o limite é a família. Quando a família começa a falar, você está bebendo muito, você pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo. Vamos falar assim, que o limite é a família. Quando a família começa
a falar para você, você está bebendo muito, alguma coisa está errada. Tudo bem. A gente vai fazer uma pequena pausa agora. Mídia faz um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida. Mídia hoje conversa sobre alcoolismo e trânsito. Com a gente, a subgerente de Educação do Trânsito do Detran do Espírito Santo, Vilmene Manhago, e a médica do Centro de Prevenção e Tratamento ao Toxicômano, CPTT, a doutora Francisca Alves. Vilmene, a senhora acha que é possível criar no Brasil a cultura de que direção e bebida não combinam? É lógico, né? Realmente, direção e bebida não combinam, tanto que a gente tem desenvolvido programas e mostrado as estatísticas, né, para provar que direção e bebida não combinam, que o resultado quase sempre é acidente. Como você disse aí no início do programa mesmo, 75% dos acidentes tem álcool por trás, né? Então é um índice muito alto, não só com jovens, porque a gente sabe que os acidentes com jovens nos finais de semana são muito elevados, mas o índice até da pessoa com mais de 30 anos também é muito alto, né? A gente não tem nem trabalhado tanto nesse sentido, porque apesar das pessoas beberem e ser errado dirigir após ingerir bebida alcoólica, os acidentes são mais brandos, de menor proporção, claro, de menor repercussão e menos grave, nem sempre resultam em mortes, porque a pessoa bebe, tem a consciência de que seu reflexo está reduzido, mas ela vai ele mais devagar, ela bate no carro, ela bate num carro parado, ela pode atropelar alguém, né, que às vezes acontece um resultado de morte por atropelamento, ela bate no portão de casa, mas os acidentes são mais brandos. Ela tem um pouquinho mais de consciência de que bebeu e tem que reduzir, né, que é o contrário do jovem. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, de que álcool e direção não combina, tem desenvolvido palestras em empresas, levamos filmes até para mostrar. Nós temos lá um filme com, como é que fala? Acidentes graves, né? Nós temos, são fitas, até que eu peço às pessoas que na hora que a gente vai passar,
Ó, se tiver uma pessoa que muito sensível, até a gente pede que nem assista, mas a gente mostra justamente para mostrar a realidade, para dar uma sacudida nessas pessoas, conscientizar, tentar mudar o comportamento dessas pessoas no sentido de não beber após ingerir, não dirigir após ingerir bebida alcoólica. Então está sendo trabalhado ainda, né? Porque Nossa, é fato que no Brasil direto. essa cultura não existe. Nós trabalhamos direto. Inclusive essas palestras a gente realiza também nas cidades de interior, porque a gente sabe que o índice de embriaguez nas cidades pequenas é elevado, né? São cidades, claro, às vezes monótonas, e as pessoas de mais idade, no caso aí, nem são jovens. Então, a gente tem levado essas palestras para o interior, levado esses filmes, mostrado as estatísticas no sentido de mudar comportamento mesmo, de pedir essas pessoas até para procurar auxílio, né, doutora? Que a gente sabe que essas pessoas que bebem nem são consideradas alcoólatras na hora que dirigem, até porque as pessoas que são alcoólatras nem costumam dirigir. Mas a gente tem trabalhado muito essas pessoas com palestras, mostrando a realidade para elas. Não, tudo bem, eu só vou insistir mais uma vez nessa pergunta, que a senhora não está indo direto na resposta. Que é o seguinte, a própria Madrugada Viva começou com uma ação preventiva. Certo. E, no entanto, teve que se tornar uma ação punitiva. Certo. Né? Não foi suficiente, somente prevenir. Então, para as pessoas adquirir essa cultura de que álcool e bebida não combina, elas estão tendo que ser punidas para poder acreditar nisso. Exatamente. É por que nós persistimos nessa fase punitiva, entramos na fase punitiva. Porque nós começamos a ver que o resultado só da fase preventiva e educativa não estava surtindo tanto efeito. Então, a nossa intenção realmente não era punir, né? Porque a gente não está aqui para punir ninguém. Mas a partir do momento que você não sentiu a mudança de comportamento, nós tivemos que entrar com a punição. Bom, já que as pessoas não estão se conscientizando, não estão mudando comportamento, vamos punir para que elas sintam no bolso, sintam aí na hora de perder a carteira, porque não é nem sentir no bolso que vai lá e paga, porque geralmente quem dirige, quem sai para divertir, tem um poder aquisitivo maior. Claro. Então vai lá e paga e tudo bem. Mas aí já tem o problema da pontuação, já tem o problema da carteira, né? Então as pessoas já estão até se inibindo mais, estão alugando vans nos finais de semana, alugando táxi, combinando com alguém que não bebe para poder estar levando o carro para casa. Então esse é o resultado satisfatório que a gente está conquistando. Mostrar para a pessoa e a pessoa vendo que se ela vai ser pega lá na frente e vai ter sua carteira apreendida, não, então eu não vou dirigir, eu vou pedir a alguém que não dirija, eu vou pagar um táxi, e até descobrindo os barzinhos perto de casa, como eu tive uma pessoa que foi lá nos visitar, ele alegou que ele descobriu os barzinhos perto da casa dele, ele não quer perder aquele hábito de sair à noite para se divertir, beber um pouquinho, então ele não está saindo mais de carro. Ele falou assim, poxa, eu até descobri que perto da minha casa tem barzinhos interessantes. Por quê? Por causa da Madrugada Viva. Se ele vai ser pego na volta e não tem ninguém para levar o carro, já que a esposa não dirige, ele está frequentando os barzinhos perto da casa dele e não está dirigindo depois que bebe. Perfeito. Doutora Francisca, como é que funciona o programa do Centro de Prevenção e Tratamento ao Toxicômano, o CPTT? Funciona, o paciente procura, pode ser marcado por telefone, a primeira consulta, que a gente chama de acolhimento, ele vai ser acolhido, geralmente em um grupo, o profissional acolhe, escuta esse paciente em grupo, faz uma história e a partir daí, se for diagnosticado, se for visto que existe uma demanda de tratamento, de querer tratar, porque muitas vezes esse paciente, as famílias marcam sem nem comunicar ao paciente que está sendo marcado, ele chega lá, não sabe o que está acontecendo, como é que é, eu não sei nem para que eu vim aqui. Então, aí muitas vezes é remarcado outro acolhimento, se é da vontade do paciente, porque a força, para ele ficar lá, a força é impossível se tratar alguém. Aí, a partir desse momento, ele segue vários caminhos no CPTT. Ele pode ficar numa internação, numa semi-internação, onde ele fica de 7 às 17 horas,
onde tem profissionais que assistem, psicológicos, médicos, e tem as oficinas terapêuticas, onde ele pode, nas oficinas terapêuticas, estar trabalhando as perdas, está trabalhando a construção, a reconstrução da vida, está trabalhando a autoestima dele. Ele pode estar sendo atendido por psicólogo, onde ele pode estar trabalhando as dificuldades que ele está tendo, porque não é fácil uma pessoa dependente, que é dependente, parar de beber, reconstruir uma vida, porque afinal de contas, geralmente eles começam a beber na adolescência, em torno de 15, 16 anos, e chegam lá por volta de 30, 35 anos, quer dizer, é uma vida toda de dependência, e eles vão ter que aprender um novo caminho, aprender a viver sem esse suporte, que na realidade não é um suporte, mas para eles é um suporte. O álcool significa um suporte para eles, um suporte que eles anestesiam eles e eles, as dificuldades dele, eles não sentem, quer dizer, pode até vir outras dificuldades, mas aquelas que para eles tá causando mal, eles não sentem essa dificuldade através da anestesia, que é o álcool. Certo. E como é que funciona lá? A senhora falou que eles trabalham, eles ficam internados num regime de semi-internado? Eles podem ficar semi-internado, que eles entram 8 horas e saem 17 horas, ficam durante o dia. Esse é o maior período que o maior dependente período, fica maior lá dentro. período. Tem o regime de semi-intensivo, esse é o intensivo. Tem um semi-intensivo, então eles podem ir 2, 3 vezes por semana, ficar ou participar de uma oficina terapêutica, ou então eles podem ficar não intensivo, eles vão lá só para consulta ou só para a terapia. Isso é opcional ao paciente? Isso ou é diagnosticado pelos profissionais que determinam o número de horas que ele tem que passar ali dentro? Isso aí a gente chama o projeto terapêutico individual. Esse projeto terapêutico individual é trabalhado com o profissional que faz o acolhimento junto com o paciente, de acordo com a necessidade e de acordo também com a possibilidade. A necessidade e a possibilidade, que muitas vezes existe a necessidade dele ficar, mas não existe a possibilidade. Por quê? Muitas vezes o paciente mora longe, não tem dinheiro para pagar a condução mesmo. Condução, às vezes a gente não tem o transporte, né? Porque a Prefeitura de Vitória concede o Vale Transporte, mas as outras prefeituras não concedem. E aí, muitas vezes, existe a necessidade, mas não existe a possibilidade. Dentre essas pessoas encaminhadas para tratamento, existem pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, motorista, no caso, alcoólatras? Existe. Existe principalmente os pacientes, aqueles pacientes que têm vínculo empregatício, principalmente o público, né? Serviço público, funcionário público, porque normalmente as empresas privadas, qualquer problema que o funcionário tem, eles mandam embora. Então, quando ou eles têm carro particulares, que aí normalmente é a justiça que mandam eles tratar, que com a questão do álcool é pouco, e a maioria das pessoas que estão lá, que tem problema de acidente de trânsito, são os motoristas de serviço público. Agora, há como a pessoa perceber que se tornou dependente? Na realidade, eles escondem muito essa questão, né? Eles fogem muito da questão da dependência. Eles, no fundo, sabem que está com problema, mas eles fogem e falam que não tem problema. A maioria deles, quando eles assumem essa questão, eles procuram tratamento. Mas, normalmente, eles fogem dessa... Essa é que é a dificuldade, de levá-los ao tratamento, né? Porque, na realidade, o que existe é a falta de vontade, a falta de necessidade deles de tratar. Eles, provavelmente, por baixa estima, por não verem perspectiva, uma perspectiva na vida, por outras dificuldades individuais, eles não acham que querem tratar. Muitas vezes, essa condição deles de dependência está surtindo para eles um melhor efeito do que eles tratarem.
E até mesmo por não admitir a dependência, né? Quer dizer, não vou tratar não porque eu não sou dependente. A maioria deles, a maioria das pessoas que tem problema de álcool, que a gente sabe que já tem problema, estão fazendo uso problemático ou estão dependentes, eles não assumem, eles não aceitam, eles falam que eles têm controle, que eles param na hora que quer. Não, eu bebo, na hora que eu quero eu paro, eu não paro porque eu não quero. E realmente existe essa questão, se a pessoa não quer parar, é difícil. Mas eu acho que é muito importante a família é muito importante para a busca do tratamento, a família e as empresas, e muitas vezes a justiça. A iniciativa de procurar o centro, na maioria das vezes, parte da própria pessoa, da família, dos amigos? Se você, normalmente a gente tem essa estatística, quando o paciente chega lá, quem encaminhou? A maioria, o serviço de saúde, os postos de saúde, que eles procuram os postos de saúde por outros problemas, muitas vezes problema de hipertensão, aí o médico detecta que ele tem problema e encaminha. Outros amigos, as pessoas que trabalham no CPTT, conhecem algum amigo que geralmente conhece, né, que normalmente eles têm os grupos das pessoas que fazem uso dependente da droga, então eles tentam buscar a pessoa para o tratamento, quer dizer, amigos, unidade de saúde e família. E alguns vão por vontade própria. Alguns mais poucos? Poucos. E a madrugada viva, quando aborda a pessoa, eu só queria falar um pouquinho sobre essa questão que você perguntou, sobre essa questão dessa cultura, né? Porque mudança de cultura, para você mudar a cultura de um povo, é uma coisa que você leva tempo. A Prefeitura de Vitória começou, me parece, tem quanto tempo? Começou uns 4 anos? Mais até. Mais ou menos, né? Quer dizer, para você, 5 anos. Para você mudar a cultura de um povo, você... Tem quase 5 anos que a Prefeitura de Vitória começou o quê? Começou com esse trabalho, né? Com esse trabalho sobre a questão da conscientização do álcool e o trânsito. Então, para você mudar a cultura de um povo, é um trabalho que tem que ser muito, muito longo e muito sério. E eu não acredito num país onde tem propaganda de álcool, não é um país que eu acredito que ele está querendo mudar a cultura de ninguém. O Detran vem trabalhando, a Prefeitura até mais também, mas o Detran vem trabalhando há muitos e muitos anos, só que de uma forma mais branda. Agora, com esse projeto que deu uma repercussão maior, é uma coisa bem atual, né? A gente tem o quê? 1 ano que a gente está trabalhando com essa questão. Mas a gente já trabalha com campanhas sobre álcool e direção há muito tempo. Mas realmente mudar comportamento, mudar a cultura de um povo é muito complicado. E o país ainda permite propaganda de álcool, que eu acho que isso é o maior absurdo que existe. E são as propagandas lindíssimas, né? Que você vê uma propaganda de uma cerveja, né? Exato. Você vê Zeca Pagodinho lá, fazendo música para cerveja. Isso é brincadeira, né? Para o adolescente, que é geralmente quem começa a usar. E o álcool é uma droga liberada, né? Totalmente. Você vê que hoje a propaganda do cigarro, por exemplo, foi proibida. Olha, é liberada, é aceita e estimulada. Tá? Não é nem liberada, é liberada, aceita e estimulada. Agora, a madrugada viva, quando aborda uma pessoa e percebe que o nível de álcool no sangue dela está muito alto, vocês têm iniciativa de encaminhar para algum centro como o CPTT? Acontece esse tipo de auxílio à pessoa? Não, porque como a gente trabalha nesse projeto com jovens, a maioria dos casos, quase que até 100%, a gente sabe que não é uma dependência, né? Não é o alcoolismo. São jovens saudáveis que saem à noite para se divertir e a consequência a gente sabe que é bebida mesmo. Então, a gente trabalha mais é um trabalho assim, de prevenção de acidente, para evitar, porque não só são vidas deles próprios ceifadas, como a de outras pessoas, como no caso de pedestres e tudo. Então, são jovens que saem, bebem no final de semana, são jovens estudantes que não bebem durante a semana, não são pessoas dependentes. Né? Então, por isso que a gente trabalha só nesse sentido, de prevenção para evitar os acidentes. Que é só o consumo em excesso mesmo. Só o consumo em excesso nos finais de semana mesmo. É muito importante isso que ela está falando, porque normalmente é assim que começa.
É com esse abuso que começa os problemas, que esse jovem vai se tornar amanhã um dependente. Entendeu? Então, uma pessoa que não se excede, uma pessoa que bebe de uma maneira, como você falou, prazerosa, ele não vai beber e dirigir. Uma pessoa que bebe de maneira social, né, que é uma maneira tranquila, ele não bebe, ele não vai ter problema nenhum. Então, quando você falou assim, como é que você sabe que o álcool deixou de ser prazer, passou a ter problema? É aí. Quando ele bebe e vai dirigir e comete um acidente, ele já começa a ter problema. Perfeito. Mídia agora faz mais um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paulo Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Mídia hoje conversa sobre alcoolismo e trânsito. Com a gente, a subgerente de Educação do Trânsito do Detran do Espírito Santo, Vilmene Manhago, e a médica do Centro de Prevenção e Tratamento ao Toxicômano, CPTT, Francisca Alves. Vilmene, em outubro desse ano, durante um dia que estava sendo realizado a Madrugada Viva, o filho do Coronel Mário Natália, que na época era diretor de Operação e Fiscalização do Trânsito da Prefeitura de Vitória, inclusive já foi até diretor do Departamento de Trânsito, do Detran, foi abordado pela operação. No entanto, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, chamou o pai dele e o pai dele levou ele para casa. Certo. No final, as consequências, o Coronel Mário Natália pediu até a exoneração do cargo dele na Prefeitura de Vitória. Eu queria saber se depois desse episódio a operação perdeu credibilidade com a população de Vitória. Não, pelo contrário. É engraçado que há uma semana atrás desse episódio, uma pessoa que estava comigo havia me perguntado se uma pessoa de certa influência, um filhinho de papai, como se diz, né? Uma pessoa, filho de um político, ele chegou a usar o termo um deputado, um senador, se fosse abordado, ele teria a mesma punição que o meu filho, ele citou. Esse meu filho é o filho de um deputado, será que vai ser punido como um filho meu? Eu falei, não, o projeto é um projeto sério, é uma campanha séria, todas as pessoas têm a mesma punição. A gente, na hora que aborda ali, não procura saber quem é quem, né? A pessoa é abordada, constatada embriaguez, ele tem a mesma punição que as outras pessoas. E isso aconteceu. Ele teve a carteira retida, porque havia o indício de embriaguez, e ele chamou o pai foi ao local. Como ele é um coronel,
ele, pela patente dele, ele recolheu a carteira que já estava em poder do policial e levou o filho dele embora. Quer dizer, ele não pediu exoneração, ele foi afastado, né, e está correndo um processo. Não, ele pediu exoneração na Prefeitura de Vitória, do cargo dele. Ele foi afastado. Ele foi afastado e eu conheço o Coronel Natalio, já fui secretária dele na época que ele trabalhou no Detran, sempre fez um trabalho sério, né, e isso aconteceu. Eu acho que ele foi infeliz porque eu tenho um filho de 22 anos que sai também à noite, né? E quando vai alguma festinha que vai com a noiva, mãe, me presta o carro, você vai beber? Vou, então não dou o carro. Fala que eu vou te buscar. Ou você pega um táxi e fala, pelo amor de Deus, não venha de carona. E eu busco, o pai busca, a gente levanta de madrugada, é o que eu sempre peço aos pais quando a gente dá palestras. Não deixem os filhos de vocês, não custa nada, é uma noite só que você vai perder de sono, depois você dorme de manhã, recupera. O importante é trazer os filhos de vocês com segurança para casa. Quer dizer, ele podia ter ido lá, levado o filho dele para casa, só que ele não deveria recolher aquela carteira, quer dizer, ele, de repente, foi um abuso de poder, porque o policial não tinha a patente dele, não ia desobedecer uma ordem de um superior. Então, ele entregou a carteira, mas a consequência você viu, né, a repercussão que deu, e ele perdeu o cargo dele, né, de diretor de operações. Mas então, você não acha que a partir dessa situação outras pessoas poderiam se negar a fazer o teste do bafômetro? Não, negar pode. Porque ele alegou, isso inclusive foi manchete dos principais jornais aqui, de que ninguém é obrigado a fornecer prova. Ninguém é obrigado, embora o código fala que deve ser feito o teste de bafômetro, tem a Constituição que fala mais alto. Mas o que está em jogo? A vida de uma sociedade. Claro. Né? Eu acho que isso fala muito mais alto do que qualquer Constituição. Então, as pessoas realmente devem receber a punição. Ela, se negar ali, ela vai embora sem fazer o teste, ela não é obrigada a fazer, ninguém vai obrigar ninguém a fazer uma coisa que vai contra a lei. Mas ela vai ter a carteira apreendida do mesmo jeito, que ela não vai ser permitida sair dali conduzindo um carro com indício de embriaguez. Claro. Ela vai ter a pontuação do mesmo jeito e vai ser colhida a assinatura de uma testemunha de que ela se recusou a fazer o teste. Aí como é que é o procedimento? E outra coisa, a pessoa que se nega a fazer um teste, ela já está constituindo prova de que ela está embriagada. Não é não? Porque quem não deve, não teme. Muito pelo contrário, se eu estou ali, fui abordado, não, eu quero fazer assim, eu quero provar a vocês que eu não estou com indício de bebida. Agora, a partir do momento que a pessoa se recusa, ela já está provando que ela ingeriu bebida alcoólica, não é não? Então... E como é que funciona lá? Se a pessoa se negar, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter a carteira apreendida. Não, mas ela não vai ser encaminhada para um outro exame? Sim, a gente leva para fazer o exame de sangue, o exame clínico, o exame de vista, né, que faz o exame pelo olho também, com a dilatação da pupila, mas até se ela recusar a acompanhar, ela pode, é um direito que ela tem. Só que ela vai ter a testemunha de que, mais a carteira apreendida, a pontuação e tudo, de que ela recusou, duas pessoas vão testemunhar, e aí ela vai ter o julgamento do mesmo jeito. Né? Se ela se recusou a fazer o teste e estava com indício de embriaguez, ela vai ter a punição também. Vai ter o julgamento. O Detran garante que os bafômetros são aferidos? São aferidos. Que ele mostra realmente o valor que a pessoa consumiu, é a quantidade de álcool que a pessoa consumiu. Então não existe o risco da pessoa ter bebido menos e estar ali acusando mais? Não, não, porque existe um tempo, eu não trabalho com bafômetro, é lógico que quem faz esses testes é a Polícia Militar, mas existe um tempo para que o bafômetro seja descompensado daquele resíduo que ficou ali, né? Ele emite um documentozinho, aí existe aquele tempo para ele limpar, né, digamos assim, para depois fazer outro teste. Não é feito imediatamente em cima, porque fica aquele resíduo, digamos assim. Então, toda semana eles são aferidos, são exames comprovadamente autênticos. Perfeito. Agora, doutora Francisca, nós temos um dado aqui que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para cada mulher dependente do álcool, existem 5 homens. 5 homens alcoólatras. O homem é mais propenso a se tornar dependente? Não é que o homem seja mais propenso, é que o homem
Na realidade, o que existe é que esse dado agora de 1 para 5, um tempo atrás era de 1 para 10. O que existe na realidade é que a maioria das mulheres não procuram tratamento. As mulheres, por serem mais discriminadas que os homens, o homem, na realidade, que bebe, que é dependente, ele é muito mais aceito na sociedade, pela família, do que a mulher. Então, a mulher é muito mais discriminada pela família, principalmente. Ela muitas vezes esconde a questão do álcool, ela se isola e ela não procura tratamento. A questão primeira é essa. A segunda questão não é que o homem bebe mais por ele ser mais estimulado pela sociedade. Normalmente, existe países, né, que quando a criança, né, que vou falar criança, porque 10 anos, 11 anos é uma criança. Claro. Quando ele chega nessa idade, ele teria que beber até ficar bêbado. É estimulado isso. Quer dizer, para o homem é estimulado beber, a mulher não. Se o homem toma um porre, ele é aplaudido. Se uma mulher bebe e toma um porre, ela é discriminada pelos amigos e pelo namorado, pela família e tudo. Então, existe, na realidade, uma aceitação maior da dependência ao homem do que à mulher. Por isso que o homem, existe muito mais homem dependente do que a mulher, por causa disso. Então, a questão até o que existe, na realidade, é que o álcool na mulher, pelo contrário, a mulher é muito mais propensa a se tornar dependente, por ela ter mais gordura corporal, por ela ter menos peso, por outras questões fisiológicas que ela tem, ela é muito mais propensa a se tornar dependente. O homem leva em torno de 10 a 15 anos, ela leva 5 para se tornar dependente. Então, a realidade é que esse dado aqui reflete mais uma questão de cultura uma questão social. E criação familiar do que... É uma questão social. A questão é que a mulher realmente é mais propensa, então. A mulher é mais propensa a se tornar dependente do que o homem. A questão, na realidade, é que é mais aceito para o homem beber, a bebida para o homem é muito mais aceito do que a mulher. Então, é muito mais aceito na adolescência o homem ficar embriagado do que a mulher. A mulher pode até beber, mas não pode se embriagar. Isso não é permitido, a sociedade não permite isso. Não é verdade? O pai leva o filho para um balcão de bar, né? Leva. Jamais leva uma filha. E não né? leva uma filha. Claro. E o pai... ainda é tabu uma mulher debruçar num balcão de um bar para beber. Né? Hoje, que a nossa sociedade, isso, além dessa diminuição, está relacionado com a questão da emancipação da mulher, que a mulher hoje em dia, ela trabalha, sai de casa, ela trabalha igual ao homem, então ela acaba assumindo questões sociais mais ou menos igual ao homem. É uma das causas também dessa diferença ter diminuído. Mas a maioria delas, a maior razão dessa diferença é a questão social. E a questão da mulher se isolar muito. Tem muita mulher que bebe e não aparece. Ela não procura tratamento, com vergonha. Porque até o próprio profissional de saúde, ele discrimina. Ele discrimina ela. Agora, Vilmênia, isso reflete também nas fiscalizações e operações de trânsito Madrugada Viva em questão, a quantidade de homens e mulheres que são abordados? Como é que é? Você tem esse dado para passar para a gente? Se são mais homens, são mais mulheres? 99% homem, porque quando sai um casal, geralmente quem dirige é o homem, né? E o homem, até quando ele bebe, é difícil ele admitir que não tem condição de dirigir e passar o carro para a mulher. Primeiro, por machismo, que ele não admite que está bêbado e não tem condição de levar o carro. Segundo, por se achar melhor condutor do que a mulher, achar que a mulher é barbeira e que ele mesmo bêbado dirige melhor, porque tem muitos que falam assim, eu bêbado dirijo melhor do que minha esposa. Né? Quer dizer, bota a mulher para dirigir, para aprender, mas jamais confia uma direção a ela. Você vê que, eu cheguei até a participar de um programa, quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Quer dizer, eu nem gosto de colocar essa questão, o homem dirige melhor, a mulher dirige melhor. Porque a mulher, ela respeita mais as leis do trânsito. A mulher é mais comedida. O homem é mais impetuoso, é mais audacioso. Então, ele fuma um sinal, ele costura no trânsito. Né? E a mulher não. A mulher ela é mais temerosa, ela é mais cautelosa, ela tende a obedecer muito mais. Né? Ela tende a respeitar muito mais. Então, por isso ela comete menos
infrações que o homem. Agora, na hora no caso de embriaguez, geralmente é o homem, porque quem conduz o carro quase sempre é ele. E hoje em dia também a mulher tem bebido muito mais. Às vezes a gente para um carro, é a mulher que está conduzindo, que já pelo medo, ele bebeu muito mais, mas ela também, geralmente, a mulher, ela tem bebido muito. Principalmente jovem, que sai à noite para dirigir, para se divertir, ela tem bebido muito mais que antes. Certo. Francisca, doutora Francisca, desculpa. Que é isso? Em 2002, o CPTT fez um levantamento nos postos de gasolina com relação ao consumo de álcool entre motoristas. Como funcionou essa ação e qual foi o resultado obtido? Olha, eu nem gostaria de estar falando sobre esse levantamento que foi feito em 2002. Eu acho que o que foi feito em 2002, que eu acho que foi muito mais importante, foi a sensibilização. Foi uma sensibilização que foi feita nos postos de gasolina, com as pessoas que estavam dirigindo. Foi utilizado as pessoas que trabalham na Prefeitura de Vitória. Detran. Sou Detran. Não. Você não é da Prefeitura de Vitória? Não, sou Detran. É do Detran. Mas a Prefeitura de Vitória não tem um grupo da Prefeitura de Vitória que é responsável pela questão do trânsito? Tem. Não eram essas pessoas que estavam lá? Aonde? Fazendo essa campanha junto com o CPTT, ou era do trânsito? Eu não sei. Eu só sei que eu acho que a coisa mais importante que aconteceu foi a questão da sensibilização. Eu acho que a gente não deveria falar em estatística, porque foi uma coisa assim, essa estatística foi muito furada, essa questão dessa estatística, porque as pessoas que não foram trabalhadas, para você falar em questão de estatística, você tem que trabalhar na possibilidade de você não ter erros na resposta, entendeu? Na abordagem. E não teve um preparo muito grande. Esse trabalho foi feito com a maioria dos agentes jovens. Então, tinha muitas pessoas que não queriam responder, estavam ali no carro, e você pergunta, você bebe e dirige? Tinha um questionário, né, que a pessoa, você bebe e dirige? Ah, eu não vou responder isso, estou um sol quente na minha cabeça, vou embora. Você está entendendo? Então, não dá para você falar em estatística. Eu acho que o que foi importante foi para a questão da sensibilização, que eu acho que isso é que é importante, é sensibilizar as pessoas em relação à questão do álcool e o trânsito, que é uma coisa complicada. Eu acho que isso aqui é importante. Vilmene, existe a proposta de criação do Tarde Viva, que seria uma ação que funcionaria nos mesmos moldes do Madrugada Viva. Certo. Só que a diferença é que funcionaria à tarde e abordaria os motoristas na saída das praias e balneários. Né? Esse projeto vai realmente acontecer? Vai. Nós já estamos nos organizando para isso, porque os índices de acidente no verão, nas tardes de sábado e domingo, também são muito altos. Por quê? Porque o jovem vai para a praia, fica ali nos barzinhos, bebendo, sem às vezes se alimentar direito, só beliscando alguma coisinha, depois pega o carro e vai embora. Então, do mesmo jeito que tem os índices elevados durante as madrugadas, quando eles estão voltando para casa, esses índices durante o verão, nas voltas das praias, também são muito elevados. E é por isso que a gente está indo desenvolver esse projeto nos sábados e domingos à tarde. A partir de quando vai funcionar? A partir de janeiro. Durante janeiro e fevereiro. E vai estar aqui restrita a Grande Vitória, abordando Guarapari, porque a gente trabalha muito em cima de estatística, né? Então, nos locais de maior proporção de acidente, quer dizer, Guarapari, pessoal que vem de Vila Velha, Manguinhos, né? Inicialmente nos postos, ali de Vila Velha, no posto de Manguinho, e depois nos locais mais próximos aos bairros mesmo. Agora, você pensa uma coisa, o mineiro, por exemplo, né, que eles vêm em grande quantidade aqui para as praias do Espírito Santo, quando ele souber que está existindo esse tipo de ação aqui no estado e pensar que não, para mim é uma coisa totalmente ligada a ir para a praia e tomar uma cervejinha, aquele negócio todo. Você acha que isso não pode prejudicar o turismo no estado do Espírito Santo? Olha, a gente nem pensa muito nessa questão, porque para nós o mais importante disso tudo é salvar vidas, né?
A gente sabe que uma grande concentração de mineiros que vêm, eles ficam em casas alugadas, alugam para 15 dias, um mês, e até nem dirigem, porque eles bebem próximo às casas que eles estão hospedados, né, casa alugada e tudo. Mas se tiver que punir os mineiros também, nós vamos punir do mesmo jeito, porque o risco é o mesmo, eles não estão colocando só a vida deles, como a de outras pessoas, de pedestres, então por que não agir em cima desses mineiros também? Se for parado, for mineiro, for capixaba, for baiano, a punição é a mesma. E a gente não está nem tanto preocupado com isso, não. A gente tem que conscientizar as pessoas que existe o risco, existem os acidentes e que elas têm que se conscientizar disso. Então, se a gente for parar para pensar no turismo, no que o Espírito Santo vai perder em termos de dinheiro, a gente não está pensando na vida humana. E o mais importante para a gente é a vida humana. Tá ótimo. Vou ter que terminar o programa aqui. Nosso tempo, infelizmente, já se encerrou. Esse é um assunto fundamental para conscientizar as pessoas. Né? Realmente, como a gente citou os dados, aí, o número de acidentes tem aumentado muito, o número de acidentes com mortes tem aumentado mais ainda. Então, queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, doutora Francisca, Vilménia. Eu é que agradeço pela oportunidade e deixo mais uma vez para os jovens o alerta de que nós não queremos punir, mas queremos salvar vidas, né? E o mais importante é que ele se conscientize disso, que não coloque sua vida em risco. Está aí os depoimentos de outros jovens que perderam parentes, mostrando para eles que o pior pode acontecer com eles também, né? E que se querem beber, a gente não proíbe, embora a gente saiba que não é saudável a quantidade de bebida que os jovens hoje estão ingerindo, mas que pelo menos não dirijam após ingerir bebida alcoólica, tá bom? Ótimo. Mídia de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o e-mail media@faesa.br. Mande sugestão, alguma dúvida. Tenha uma boa noite, até o próximo programa. Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em ouro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres, hienas, há lindas garças de alumínio serenas, um eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifrei em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. Mm-hmm.